Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou trazer 5 dicas de como ser um bom narrador de RPG, um bom mestre de RPG. Galera, é importante dizer, né? Eu não sou o dono da verdade, e os campos dos comentários eles estão aí para isso, tá? Você pode deixar também dicas que você acha importante pra galera levar em consideração aí na hora de narrar alguma mesa de RPG. Eu vou trazer aqui 5 dicas da minha experiência, da minha vivência nas mesas que eu já narrei e que eu acho que agregaram bastante, né? Eu tive a percepção interna de que depois que eu segui essas pequenas regras aí, essas dicas, eu me tornei sim um narrador um pouco melhor. Tá? Então vou deixar essa dica e quero compartilhar ela com vocês, lembrando que o campo dos comentários ele também serve para isso, e você que é um novo narrador e tem algumas dúvidas, pode deixar suas perguntas aí nos comentários também, eu e a galera com certeza vamos responder a sua dúvida, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, não esqueçam, isso é muito importante, e se você quiser puder, né, clicar no botão aí Seja Membro, é muito legal porque tem uma playlist exclusiva dos membros que ensina desde o básico do básico do básico sobre mestrar uma mesa ali, desde um one shot, desde a preparação de campanha até uma campanha longa e uma campanha épica para os seus jogadores. E é uma playlist exclusiva dos membros, então clica no botão Seja Membro, você tem diversos benefícios, esse é um deles, e você ainda ajuda demais o canal, tá bom? Muito obrigado a todos os membros, estamos juntos demais. E vamos nessa, tá? Vamos falar aí sobre as primeiras dicas. A primeira delas é antes mesmo da campanha começar, tá? Antes mesmo de tudo o furdunço aí começar a rolar, que é crie perguntas. Galera, eu descobri que o melhor jeito de fazer com que os jogadores criem BGs, né, backgrounds, a história do personagem deles, relacionadas com a campanha que eu vou narrar, sem dar spoiler para eles, é criando perguntas que estejam direto ou indiretamente relacionadas com objetivos da campanha. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha ali, você vai narrar a própria campanha de guerra artoniana. Crie perguntas para eles relacionarem o BG deles com a campanha. Então, por exemplo, a guerra artoniana está muito envolvida com Karst. Coloque uma pergunta lá. Seu personagem já teve em Karst? Ele conhece o feudo de Karst? Ou então ele já teve contato com puristas? Essa é uma pergunta que eu fiz para os meus jogadores. Aqui no canal a gente está jogando a campanha de guerra artoniana toda quarta-feira. E para o BG deles eu utilizei essa regra e deu muito certo. Perguntei se eles já tiveram envolvimento com puristas, se eles já participaram de batalhas em massa, batalhas em campo. Esse é uma das opções da campanha de guerra artoniana. Enfim, você começa a fazer ali diversas perguntas para que seja respondida na hora que eles forem escrever o BG e que vai de alguma forma vai relacionar o personagem com a campanha. Eu até coloquei a máxima aqui, né? Deixe perguntas para preparar os jogadores para a aventura. Isso aqui, ela entra muito também naquele quesito daquela situação chata, você já deve ter passado por isso na campanha, que o jogador, acontece alguma coisa que o jogador ele fica pensando, como que o meu personagem reagiria a isso, né? O que ele faria diante da situação? Isso só acontece, e aí ele às vezes até faz algo que foge um pouco do personagem. Isso acontece porque ele não estava preparado para aquilo, aquela situação nunca havia passado pela cabeça dele enquanto personagem. E com as perguntas que antecedem a campanha, você pode já de alguma forma prepará-los para isso sem dar nenhum spoiler, né? Sem falar sobre isso. Então, claro, guerra arturiana obviamente vai ter puristas, mas você perguntar pro jogador se o personagem dele já teve contato com um purista ou não, já vai preparar ele para isso sem falar o contexto, sem trazer o spoiler óbvio, né, de que é uma guerra contra os puristas. Então, primeira dica, crie perguntas para ajudar a engajar os seus jogadores na história. Segunda dica para você ser um narrador melhor, segundo a minha experiência, é o BG importa. Galera, eu sempre levo isso muito em consideração. O jogador, né, pelo menos os meus, eles se dedicam bastante a escrever um BG longo, um BG profundo, e isso faz com que eu me sinta quase que na obrigação de incluir o BG deles, né? Eu sempre penso assim, olha, os meus jogadores eles tiveram um trabalho realmente grande aí, se dedicando a escrever um BG, estudando o cenário onde a campanha vai se passar para fazer uma integração legal com o personagem dele. Eu acho que nada mais justo que eu retribuir o jogador por isso, né? Agradecer ele por isso, utilizando o BG dele na história. E aí eu gosto muito de intercalar, às vezes eu coloco aventuras inteiras na campanha que são somente relacionados ali ao BG de algum jogador para ser resolvido, porque normalmente o BG ele já vem com algum conflito, né? Ele vem com alguma ponta solta. É interessante até que você incentive seus jogadores a fazerem isso,
para utilizar. Caso contrário, quando o jogador ele se dedica pra caramba ali para fazer a história de um personagem que seja muito legal e você não acaba utilizando nada, isso desmotiva o próprio jogador. Na sua próxima campanha, ele já não vai fazer um investimento no BG dele como ele fez anteriormente, porque ele já vai com a perspectiva de que você não vai utilizar nada. Então é sempre bom na sessão 0 deixar isso claro e trazer aí incentivo para que ele realmente se dedique no BG e que você inclua na sua história. Hoje eu já escrevo, né, quando eu estou escrevendo campanhas, eu já deixo espaços em aberto para colocar ali o BG dos jogadores. E aí vem a máxima, né, não esqueça de incluir a história dos seus personagens, dos seus aventureiros. Isso vai fazer com que eles se sintam muito mais conectados com a campanha e vai também trazer aquela sensação de que, poxa, essa realmente é a história do meu personagem, sabe? A gente não tá só ali passando por uma outra história e ajudando outra pessoa. Não, aquela realmente é a nossa história, é a minha história, né? O meu personagem está ali vivendo aquilo. Então, eu acho assim que o BG é muito importante para ser encaixado na história. A próxima dica para você ser um narrador melhor é não esqueça de ninguém. Uma das minhas maiores frustrações aí enquanto jogador era e às vezes eu faço isso até de propósito hoje em dia, né? Tá rolando ali uma cena, uma treta, tal, a galera conversando, discussão de vai e vem e tal, e eu fico quietinho. Por quê? O mestre, pelo menos eu acho que o narrador bom, ele é aquele que não esquece de ninguém, ele não esquece de nenhum dos seus personagens principais, que são os jogadores. Então ele sempre vai perguntar o que o seu personagem está pensando com relação ao que está acontecendo, por mais que você não tenha falado nada. Isso é você não esquecer de ninguém. Então eu faço questão sempre de prestar atenção. Um jogador já levantou o ponto dele na discussão sobre isso, o outro retrucou, o outro já deu um argumento ali, mas o quarto não falou nada. Então antes de mudar a cena, antes de prosseguir, eu vou lá e pergunto: fulano, o que você tá achando dessa situação, né? O que o seu personagem tá pensando sobre isso? E deixa o personagem agir. Muitas vezes ele precisa dessa abertura, o jogador, para ele se sentir mais confortável em interagir na campanha, e isso é muito importante. E eu senti que os jogadores me consideraram muito mais depois que eu passei a fazer isso. E outra questão também é que nenhum jogador pode ficar esperando muito tempo. Às vezes tem 2 jogadores que são super ativos na mesa e eles ficam ali conversando, discutindo o tempo todo. Uma discussão que leva, às vezes, ali, né, meia hora, 40 minutos. E os outros 2 enquanto isso. E aí você só muda a cena, avança o tempo, sem perguntar o que aqueles 2 ficaram fazendo durante esse tempo em que os outros 2 estavam discutindo. Então isso sempre me deixou muito incomodado. Não, por favor, não faça isso, né? Não esqueça seus jogadores e não deixe eles muito tempo parado. Eu tenho um verdadeiro pavor quando isso acontece, quando uma cena vai se desenrolando ali por muito tempo e jogadores estão esperando, né? Porque é muito chato você ser ali, né? Você tá ali jogando, você aceitou a proposta de participar, fica ali esperando, só assistindo os outros 2, e o narrador não liga, não coloca controle, não se importa com o seu personagem, pelo menos essa é o sentimento que passa, né, quando você toca a cena e aquele jogador não agiu. Então, não esqueça de ninguém. Outra dica muito importante que eu considero para você ser um bom narrador é trabalhe com objetivos, tá? E aí eu coloquei até objetivos médios, curtos e longos. Por que isso? Galera, você colocar objetivos na sua campanha, por mais longa que a campanha seja, vai dar aos jogadores a ideia de progresso. Vai dar a ideia de que eles estão fazendo realmente alguma coisa que não é só enrolação da sua aventura, sabe? Então, você colocar ali um objetivo curto logo no início ali das 2 primeiras sessões, 3 sessões, já vai fazer com que eles sintam que estão progredindo. Olha, nós tivemos todos um trabalhão para chegar até aqui, mas nós conseguimos já o primeiro objetivo, que era isso. E aí objetivos médios, curtos e longos. O longo sendo, claro, o objetivo principal da campanha, objetivos curtos, aqueles que são realizados em poucas sessões, e objetivos médios são aqueles que precisam talvez de algumas sessões, alguns objetivos curtos para concluírem um objetivo médio, né? Eu sempre penso dessa forma, como se fosse o ovo dentro do ovo, sabe? Aquele brinquedo que tem aquela boneca russa, né? É uma boneca dentro da boneca dentro da boneca. Então objetivos curtos que levam a objetivos médios e objetivos médios que levam ao objetivo principal. Você colocar isso e, claro, enfatizar que esses objetivos foram concluídos, traz para os jogadores ali sentimento de progresso, um sentimento de que eles estão avançando na história, o que é muito importante. Então, trabalhe com objetivos. E outra dica que eu tenho bem legal aí para você ser um bom narrador é
história acima das regras. E essa aqui talvez seja a mensagem mais importante desse vídeo, a que mais fica acima de tudo. O que eu quero dizer com história acima das regras, galera? É que a história que você está contando ali é o que realmente vai ser lembrado pelos seus jogadores. Às vezes, alguma mesa, né, eu já vi muito isso em outras streams, a galera fica tão focada em regra, vamos parar aqui então a sessão, vou pegar o livro aqui, deixa eu ver se essa regra é assim mesmo e tal, e a narração é interrompida, né, a imersão ela é quebrada, e isso eu considero pelo menos muito prejudicial para a galera que está, né, vivendo aquela história, porque isso faz com que realmente o momento que era para ser épico, ele fica só sendo uma narração simples, porque a galera parou tudo para ver regra mecânica. E aí eu coloquei a máxima aqui, né? Para mim, ninguém lembra das regras, mas todos lembram da história. Então, isso eu quero dizer o quê? Que daqui 2 anos, quando os seus jogadores, você encontra aquele seu jogador de novo, vocês batem um papo, pô, e aquela campanha lá e tal, vocês não vão conversar sobre as regras do sistema. Nossa, você lembra aquele dia lá que a gente pegou o livro para ver se o deslocamento na diagonal era reduzido ou não? Ninguém lembra disso, você vai lembrar daquela história. Putz, você lembra daquele dia que a gente tava jogando tranquilo e aí do nada veio um dragão e não sei o que e tal? Então, cara, se você tiver em dúvida aí, você é narrador, né, tiver em dúvida entre uma regra ou um momento épico, sempre opte pelo momento épico, principalmente se for, claro, né, a favor dos seus jogadores, porque isso que vai ficar. No final das contas, o RPG é uma história, um jogo cooperativo em que os jogadores contam uma história juntos com o narrador. E você criar os momentos épicos é importantíssimo para galera guardar aquela história, aquela sua campanha com carinho e não apenas como, putz, mais uma campanha aí que eu joguei, tá? Então, história acima das regras sempre. É isso, galera, essas são as dicas que eu sempre sigo aí, que eu acho que sempre que eu começo a prestar mais atenção nelas, eu pelo menos senti que eu fui um narrador melhor, eu tive melhores feedbacks na minha mesa. Eu quero que vocês comentem aí, lógico, né, tem várias outras coisas que a gente poderia abordar, mas não dá tempo de falar sobre tudo isso, por isso que os comentários estão abertos pra gente trocar uma ideia. Eu quero que você deixe aí as regras que você segue pra ser um bom narrador, pra tornar a sua história e seu jeito de narrar mais interessante, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!